Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevista. Eu sou Henrique Setani e você está no programa Papo Direto. No Brasil, são 11 mil casos de suicídio, segundo dados do Ministério da Saúde. Dentro da Polícia Militar, nos anos de 2015 a 2020, 137 casos, sendo uma média de 22 casos por ano. Até abril de 2021, 34 casos de suicídio. A cada 11 dias, um policial militar se suicida no estado de São Paulo. E para abordar esse tema, meu convidado de hoje é o pastor Eduardo Braz. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos assistindo, né? Olá, muito obrigado pelo convite, Henrique Setani. É um prazer estar com você aqui no Papo Direto. É uma grande alegria. Quero também aproveitar e saudar todos os seus ouvintes, telespectadores aí, que nesta manhã, que neste momento, possamos trazer uma palavra edificante aqui e um conhecimento também importante acerca deste trabalho. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Eduardo, seja bem-vindo, viu? Como é de praxe aqui no programa Papo Direto, né? Eu peço para os meus convidados, né? Tá se apresentando. Quem é o Eduardo Braz, né? Mas eu vou fazer o seguinte: antes de fazer a minha apresentação, eu quero apresentar aquele a quem realmente importa, né? E não somos nós, mas aquele a quem nós servimos e cujo nome está acima de todo nome, e é o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero aqui fazer uma oração de abertura, se você me permite, fazendo uma breve leitura, onde o apóstolo Paulo ele orienta o seu discípulo Timóteo, né, a quem orar e interceder. E esta é uma das bases que nós temos para desenvolver o nosso trabalho. Está escrito lá na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 2, o apóstolo Paulo orienta o seguinte, de 1 ao 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos que exercem autoridade, pelos reis, por todos os que atuam na governança, governadores, reis, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Senhor Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Querido Deus e amado Pai, eu quero agradecer por esta manhã, por este momento, agradecer pela vida do Henrique Setani e da sua família, quero agradecer também pela minha família, por todos nós e por todos os ouvintes que estão neste momento ouvindo a tua palavra. Que a tua graça e misericórdia seja sobre todos nós e que o Senhor possa nos conduzir, colocando no nosso coração e na nossa boca a tua palavra, para que a tua palavra e não as minhas, para que os teus pensamentos e não os meus sejam manifestados, sejam colocados e apresentados aqui, para que possa edificar e esclarecer a todos aqueles que puderem ouvir. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Nada melhor que começar, né, um programa, um bate-papo com uma oração como essa, né? E na Verdade. própria oração fala, né, que na Bíblia está escrito que a gente tem que ter uma segurança, né? Sim. Seria o quê? Na definição mais clara, né? É a proteção, né, para que a gente viva em paz, né? Exato. Então, pastor, eu comentei antes aí na abertura, né, sobre a questão de suicídio, né? E eu não sei se a gente pode chamar como projeto, programa, né, esses PMs de Cristo. Eu não sei como que é a terminologia correta, né, que vocês Certo. utilizam isso. Uhum. Seria o quê? Um projeto que foi criado? Sim, E esse é quando, o... Pode quando que prosseguir. surgiu esse projeto, esse programa dos PMs de Cristo? Fala um Ok. pouquinho para nós, hein? Ok. Antes, respondendo ainda uma solicitação anterior sua, meu nome é Eduardo Braz, né? Sou casado, tenho minha esposa, tenho dois filhos, o Cauã e a Vitória.
né, de 14 e de 8 anos. Somos cristãos evangélicos. Trabalho bastante nessa obra, né, evangelística. Sou formado em administração de empresas, também sou formado em teologia e, e sou um servo. Estou aqui para servir com toda a humildade, com a pouca sabedoria, com o pouco conhecimento que eu tenho, naquilo que me for possível auxiliar para que as pessoas possam ter uma vida, uma qualidade, um auxílio, um conhecimento maior. Nós estamos à disposição. Esse é o nosso desejo, tá bom? Muito bem. Falando dos PMs de Cristo, os PMs de Cristo é uma instituição que foi fundada em 1982 e ela está completando agora 30 anos de existência. Os PMs de Cristo, eles iniciaram, né, um trabalho dentro da Academia do Barro Branco, em São Paulo, né, onde um grupo de policiais cristãos evangélicos começaram a se unir para orar para os enfermos, orar para aqueles policiais que estavam passando por alguma depressão, por algum problema, problemas familiares. E esse grupo, então, de policiais começaram a se reunir e orar. E fazendo isso com certa constância, né, isso acabou crescendo, acabou tomando um corpo. Então, o início do trabalho dos PMs de Cristo foi em 1982, com um grupo de policiais que simplesmente se uniam para fazer orações e orar, né, para os seus colegas de trabalho. Você vê o quanto que é antigo, né, esse trabalho dos PMs de Cristo, né? É, E hoje já está mais difundido dentro da Polícia Militar, né? Foi iniciado, então, dentro da instituição por policiais militares. E sim, hoje faz parte só policiais militares ou civis também fazem parte desse grupo que está levando as orações, esse trabalho uhum. para dentro dos quartéis? Na verdade, fazem parte policiais e pessoas civis, né? É interessante ressaltar que a Polícia Militar, assim como também o governo, é, é um órgão para ser laico, né? Ou seja, não carregar bandeira nem de ideologias, nem de religiões, tá certo? Então, a Polícia Militar também, respeitando as crenças de todos, de uma certa forma, também sempre foi laico, né? É o papel do Estado, né, ser laico. No entanto, nós cremos que há uma ação de Deus sobre isso. Quando Deus reuniu esses policiais para começarem a orar, acho que Deus realmente viu a necessidade de uma cobertura espiritual, de um apoio espiritual, né, de todo um trabalho que é feito pelos capelães, né, sobre os policiais militares. Então, isso agradou tanto as pessoas que estavam recebendo essas orações, os policiais, e foi chegando aos comandos, e agradou tanto o comando da Polícia Militar que ela decidiu instituir o trabalho dos PMs de Cristo em todo o território nacional. Então, veja só, um trabalho que começou apenas num único quartel ali, né, começou a se expandir e isso começou a gerar alguns testemunhos e chegou ao comando de toda a polícia, que acabou instituindo, liberando os PMs de Cristo para atuar em todos os batalhões, companhias, quartéis, em todo o território nacional. Quando isso foi, quando os PMs de Cristo então se organizou, formou a instituição, criou o CNPJ e começou a treinar e organizar, né, todo este trabalho, na verdade faltou capelães policiais, faltou policial. E aí esse trabalho começou a ser conhecido também por outros pastores, por outros evangelistas, né, evangélicos, e, e acabaram sendo convidados, né? Ou seja, como a palavra mesmo diz, a seara é grande, os trabalhadores, né, os ceifeiros são poucos.
Então, os PMs de Cristo decidiram convidar pastores, presbíteros, diáconos, pessoas que têm este dom, né, têm esse chamado evangelístico para fazer parte deste time. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, nós temos o trabalho dos PMs de Cristo em todo o território nacional, não está presente em todos os municípios em 100%, mas em todo o território nacional. Nós temos aí policiais militares da ativa, da reserva, e temos a maioria de pastores voluntários fazendo este trabalho. Eu sempre achei, posso chamar de Pastor Edu, prefere Claro, pastor Edu, Eduardo Braz, tranquilo, Pastor Edu? tranquilo, pastor Edu, é isso. Eu sempre achei, pastor, que esse projeto PM de Cristo tivesse sido encabeçado por uma única igreja, né? Teve alguma igreja envolvida nesse início do projeto lá dos PM de Cristo, dentro lá da Academia Barro Branco? Esses integrantes que começaram esse projeto faziam parte de alguma determinada igreja, que foi quem deu suporte para o início, ou não? Ou é um projeto que não tem uma igreja específica envolvida? Como que foi dado início nisso? Tem alguma história sobre isso? Teve aquela igreja que foi a principal a desenvolver, que depois foi abrindo? Olha só, Setani, uma boa pergunta. Nós cremos que quando Deus quer fazer algo, ele faz e faz perfeito. Quando Deus tocou no coração desses policiais para orarem, e eram policiais membros de igrejas evangélicas, mas eles não eram participantes da mesma igreja, da mesma denominação, né? Eram evangélicos, mas de denominações diferentes. E Deus deu a eles uma visão de reino, não não denominacional, não humana, não de homens, né? Mas uma visão de reino. Então Deus reuniu estes homens que faziam parte de igrejas diferentes para fazer um trabalho não denominacional, mas um trabalho evangelístico para pregar o evangelho de Cristo, não pregar denominações, não pregar doutrinas de homens, né? Então, já começou com esse formato. Ele já começou com esta preocupação de estabelecer um trabalho evangelístico não denominacional, justamente para não criar privilégios, para que as pessoas que ouvissem ou aqueles que viessem a trabalhar também no projeto naquela época não pensassem assim, ah não, esse aqui é de tal igreja, ah, esse é da Assembleia, esse é da Universal, esse é da Ágape, esse é da Batista, esse é da Filadélfia, da Quadrangular. Não. Então, o trabalho ele já iniciou desta forma. Então, todos aqueles que fazem parte de um trabalho evangelístico interdenominacional, e todos aqueles que ouvem uma palavra de forma respeitosa às suas crenças, porque nós pregamos o evangelho, nós não pregamos a doutrina a qual cada um de nós servimos. Eu acredito que a pessoa, quando pensou em iniciar esse projeto, né, pastor? Querendo ajudar o próximo, né? Uhum. Passar o conhecimento da Bíblia dentro dos quartéis, tudo. Fazer uma oração. Mas hoje em dia, com toda essa bagagem que já está vindo esse projeto, hoje o projeto exige uma capacitação das pessoas que estão envolvidas no projeto Sim, PM de Cristo, porque a gente ouve muito o termo capelães, né? sim. Tem algum grau hierárquico dentro desse PM de Cristo? Por exemplo, a pessoa vai iniciar, ela inicia com um certo grau, né? E automaticamente ela vai se qualificando e vai atingindo um nível maior? Ou não? Ou lá dentro do programa todo mundo é tratado como igual? Uma boa colocação também. No nosso caso, por exemplo, os PMs de Cristo é uma instituição bem organizada, né, onde existe lá o presidente, vice-presidente, diretores, né,
o que faz parte de toda a diretoria, né, são militares aposentados, e tem psicólogos, tem terapeutas, tem profissionais muito qualificados dentro das suas áreas, e também pessoas que são extremamente tementes a Deus e ligadas, né, à igreja. Então, existe toda uma organização dentro dos PMs de Cristo. Agora, se nós partimos do princípio de que todo aquele que vem a participar deste grupo, né, se há uma escala de graus de hierarquia, não tem. Então, por exemplo, nós somos todos capelães voluntários. E não tem assim o capelão 1, capelão 2, capelão 3, nível 1, nível 2, nível 3, não tem, né? Então nós temos, por exemplo, os capelães, e em cada região existe um coordenador. Por exemplo, nós temos o coordenador Sargento Ivan e a sua esposa Ana, que moram em Campinas, e eles coordenam toda a região aqui metropolitana de Campinas, toda a nossa região. Então, eles são os coordenadores desta região. E nós temos aqui dentro desta região dezenas de pastores voluntários que fazem parte desta regional. E aí nós temos uma liderança, um líder, aquele que auxilia o coordenador, que é o papel que eu faço aqui na nossa região de Mogi Guaçu, Mojimirim, né? Itapira, essa região aqui. Mas não tem cargos, tá? Não tem cargos, não. Então a gente trabalha todos como servos, todos são iguais, independentemente da sua idade, independentemente da sua igreja, né? Nós somos iguais. E a segunda questão é capacitação. Como é que um capelão ele vai poder auxiliar, por exemplo, numa orientação a policiais militares, se ele não estiver capacitado para exercer este trabalho? Então, o primeiro quesito para se fazer parte dos PMs de Cristo é ser uma pessoa vocacionada por Deus, ter um chamado de Deus para exercer um trabalho dentro da igreja, independentemente da denominação. Então, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, aí tem várias funções que também não vêm ao caso, né? Mas uma pessoa que seja vocacionada. Se ele não for o pastor, ele precisa, antes de mais nada, o pastor dele precisa mandar uma carta de indicação para os PMs de Cristo, para que os PMs de Cristo tenham uma referência deste membro desta igreja, que ele presta serviços lá no ministério, que é um membro ativo, que é participante, é uma pessoa que merece esta confiança e está preparado para fazer esse trabalho. Então nós recebemos esta indicação, né? Esta referência do seu pastor. Quando a pessoa entra, ela passa por um período de treinamento, indo conosco nas visitas aos quartéis, a enfermos, etc. E então, depois disso, ele vai passar por um curso, vai fazer um curso de capelania militar, que é ministrado pelos PMs de Cristo, por psicólogos e profissionais da área dos PMs, né? Este curso vai capacitá-lo, né? Com informações, com uma série de estudos, a fim de que ele possa compreender melhor o universo do policial militar. Existe só a capelania militar ou tem outros tipos de capelania também, ô pastor? Vocês trabalham em outros setores sem ser a polícia militar? Sim, também trabalhamos em outros setores. A capelania, ela é exercida há centenas de anos. E existe capelania militar, existe a capelania hospitalar, por exemplo, né? Então você tem níveis, tem áreas onde a capelania é exercida, né? O trabalho do capelão, qual é? Trazer orientação, conforto espiritual, oração, apoio,
e muitas vezes até um auxílio material, né? Há muitos e muitos casos em que os PMs de Cristo, através dos seus capelães, fornecem cestas básicas, fornecem um auxílio, às vezes a viúvas, a famílias que necessitam. Então, ele não se limita apenas a um trabalho espiritual, mas estando dentro das condições até um trabalho, um auxílio, né? Assim, material, com alimentos, com algo que precise, né? Com medicamentos, às vezes com materiais de assistência médica hospitalar. Então, estando dentro das possibilidades. Então, a capelania tem várias áreas. Nós temos essa formação na capelania militar e temos também uma capelania hospitalar, o que significa que nós estamos capacitados para exercer este trabalho tanto dentro da Polícia Militar, como também dentro dos hospitais, junto a enfermos, que exige uma série de procedimentos, etc., né? E quando nós somos formados, nós recebemos uma carteirinha, né? Uma carteirinha com a identificação, né? Com a data do curso, etc. e tal, para poder você se apresentar nestes lugares e ter essa identificação, essa credencial. Saberia me dizer, pastor, quais são os tipos de hospitais que a capelania atua e são bem recebidos pelos hospitais como foram recebidos pela PM? Sim, em todos os hospitais, Setane, em todos os hospitais, centros psiquiátricos, asilos, creches, em todas as instituições, né, que prestam, seja um socorro médico, seja psiquiátrico, psicólogo, dentro das penitenciárias, em todas as instituições onde existem pessoas sendo tratadas, seja por qual for a razão, seja física, seja psiquiátrica, psicológica, né, os capelães podem atuar. E essas instituições todas, elas mantêm as suas portas abertas, porque reconhecem a importância desse trabalho. Então, nós temos portas abertas para fazer este trabalho em todas estas instituições, né, da saúde pública, de um modo de dizer, geral, e nós temos, assim, uma recepção, né, muito gratificante, porque pelo fato deles reconhecerem este trabalho e a importância desse trabalho, nós também somos bem recebidos. PM de Cristo, né? Quando a gente fala de capelania militar, né? PM dá a entender policiais militares, né? Na questão da saúde, também é chamado de PMs de Cristo ou muda a nomenclatura? É assim, olha, o capelão formado, né, na capelania militar pelos PMs de Cristo, que não é da polícia militar, mas uma instituição que serve à polícia, né? Ele quando faz esse curso de capelania militar, para lhe dar o conhecimento para o atendimento dos policiais militares, de uma forma específica a policiais militares, ok? Quando ele faz um curso de capelania hospitalar, ele então está capacitado para atender enfermos de modo em geral, não somente policiais, mas civis de todas as formas. Então, cada, cada curso ele oferece um conhecimento específico, né? Então, eu não posso, por exemplo, visitar pessoas civis, né, e me apresentar como um capelão dos PMs de Cristo, porque não faz nenhum sentido, né? Eu ir, por exemplo, visitar uma prima minha, um amigo meu, que é uma pessoa civil, chega lá e fala assim, olha, eu sou o capelão dos PMs de Cristo, me pediram para vir aqui fazer uma oração e tal, e eu vim aqui pelos PMs de Cristo. Não, eu vou como um capelão, ou vou como um pastor, né? Simplesmente. Agora, para exercer o trabalho dentro das academias, dentro do âmbito da polícia militar, bombeiros também, então aí sim nós nos apresentamos como capelães dos PMs de Cristo.
O senhor disse aí da ajuda com cesta básicas, né, Sim, medicação e sim. algumas coisas que as pessoas estejam precisando de imediato. Como que se mantém a questão financeira deste projeto? Então, os PMs de Cristo recebem doações, né? Recebem doações voluntárias, voluntárias. Seria Não é, campanha na própria igreja desses capelães, é isso? seriam, Promovido pelas seriam igrejas que aos- destinam ao projeto ou não? não digo que as igrejas, né? Isso os mantenedores de todo este projeto são, são os próprios colaboradores diretamente, né? Então, assim, eu como Eduardo, como pessoa, né, faço uma contribuição voluntária, né, e assim os demais capelães, assim os demais capelães não somente civis, mas também militares, né? Então, a instituição se mantém exclusivamente com isso, né? Então, assim, não nos permite fazer grandes investimentos justamente por falta de recursos, né? Mas aquilo que nos é possível é feito e feito com muita alegria, feito com muito carinho, né? A todos. E não somente a Polícia Militar. Para você ver, hoje o trabalho da capelania dos PMs de Cristo está alcançando outras instituições de segurança que não somente a Polícia Militar. E quais seriam? A Polícia Federal, por exemplo, tem já a presença lá dos PM de Cristo dentro da Polícia Federal? Olha, nós temos trabalho sendo feito em todas as instituições, não em todos os seus batalhões, em todos os seus quartéis, em todas as suas companhias, em todas as suas unidades, mas nós estamos presentes praticamente em todos os lugares. Para você ver aqui, falando aqui da nossa região, né, que embora o seu programa Glória a Deus seja ouvido nos 4 cantos do nosso Brasil, e quem Amém, sabe até pastor. algumas pessoas que estão ouvindo fora do Brasil, na Austrália, em Portugal, na Suécia, pessoas que estão até ouvindo este trabalho e que talvez não exista isso sendo feito na sua cidade e possa se interessar e depois vir a entrar em contato contigo para obter informações a respeito deste trabalho, né? Mas, por exemplo, aqui na nossa região, como também em muitas outras, nós fazemos um trabalho com a Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar, quando você fala de Polícia Militar, nós chegamos lá, temos equipes de trabalhos diversos. Você tem equipes para trabalho rural, você tem equipe da ronda escolar, você tem a equipe do ostensivo, você tem a base comunitária, enfim, você tem várias equipes e com horários diferentes. Então, como que nós vamos fazer para levar uma palavra de Deus para cada uma dessas equipes, pelo menos uma vez por semana? Nós temos que ter um corpo de voluntários relativamente grande, porque aí nós temos, sei lá, nós temos aí um turno às 7 da manhã, tem outros que entram às 9, tem o administrativo, tem outros que entram às 14 horas, tem outros que entram às 15, então você tem muitos horários diferentes. E aí nós atendemos tanto a Polícia Militar, nós atendemos também o Corpo de Bombeiros, que para a gente tem sido uma grande alegria também, né? Um pessoal muito receptivo, estamos gostando muito de trabalhar com todos eles. Nós temos um trabalho que começamos há pouco tempo também com a Guarda Civil Municipal, né? E tem sido muito gratificante, porque todos eles também têm adorado este tempo com Deus, né? Que traz uma palavra, traz uma reflexão e recebem a oração. De Não deixa de coordenação. ser uma força de segurança a Guarda Municipal, né? Tem uma Sim, sim, discussão muito grande lá no Congresso Nacional, né? Alguns deputados defendem que a GCM faça parte da segurança pública. Outros certo. acham que não, que tem que ser patrimônio, né, municipal, Sim, que para mim faz parte da segurança pública. Hoje a sim, função da guarda municipal, né, já passou de patrimônio público para segurança. Então a gente sim, tem que parar também, né, pastor, com essa discussão de faz parte, sim. não faz. Acho que tem que se unir realmente a guarda municipal, polícia militar, corpo de bombeiro,
Polícia Federal, é segurança pública, né? É o que o país precisa hoje, é ter uma segurança, né, que olhe, né, pela população, que sem uma sim, segurança a gente não tem um trabalho de saúde bem feito, a gente não tem um trabalho de educação bem feito. Eu acho que uma coisa liga a outra. Para você ter uma saúde boa, você tem que ter uma educação e uma segurança boa. Para você ter sim. uma educação boa, você tem que ter uma saúde boa e uma segurança. E Uhum, para você ter uhum, uma segurança boa, você tem que ter uma saúde e uma educação. sim, Então, tem que parar com essas brigas políticas. sim. Então, realmente, a Guarda Municipal ela tem que fazer parte e já faz parte da realidade da segurança pública, pois a Claro, segurança pública depende da Guarda Municipal dentro dos municípios também, uma vez que o sim. número de policiais militares, Corpo de Bombeiros, está reduzido abaixo do número ideal. Então, a gente tem que se unir, sim, né? E Então, existe aí uma preocupação muito grande, que é justamente o tema da sua apresentação, que é a questão do suicídio, né? Do suicídio dentro das forças de segurança pública, que é uma preocupação muito grande. excesso de trabalho, falta de remuneração, estresse contínuo do serviço. Então, tudo isso leva a um número grande de suicídio, né? Como eu disse aí no início aí do programa, na sociedade brasileira são 11 mil casos ao ano, em média, né? Dentro da Polícia Militar, de 2015 a 2020, foi 137 casos, sendo em média aí 22,8 policiais por ano. Em 2021 já aumentou, já foi para 34 ou 37, salvo engano, tá? Que agora fugiu aqui, mas ao ano até o mês de abril em 2021. Então, assim, é um número muito expressivo. Em 2022 eu acredito que já tenha aumentado também, pastor. Aproveitando o gancho da questão do suicídio, qual que é o foco principal hoje do programa, né, dos PM de Cristo? Seria o suicídio a preocupação maior dos senhores? Olha, Setani, a gente não faz um trabalho focado no tema específico do suicídio, porque se você focar neste tema, muitos talvez possam se desinteressar pela ministração em ouvir a palavra, em ouvir o aconselhamento. Então, qual é o principal objetivo do nosso trabalho? É levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que é uma palavra que nós cremos tem poder para fazer transformação, para regenerar, para curar, para libertar. Nós cremos nisso. Nós temos muitos testemunhos de muitos policiais, né, que foram abençoados aí, e policial até que nem cria em Deus. E aí um dia passou a crer porque foi salvo e fez um desafio e Deus o abençoou. Mas enfim, nós focamos a palavra de Deus. Nós temos como objetivo levar o Evangelho e plantando essas sementinhas do Evangelho de Cristo no coração de cada um. E aí, na medida em que, com o relacionamento que você vai desenvolvendo com os PMs, né? Com a confiança, né? Não só com os PMs, mas com também aqueles que exercem o comando, os sargentos, os tenentes, os capitães, enfim, todos. Você acaba sendo solicitado, né, para intervir com oração sobre a vida de um determinado policial que está afastado, que está passando por algum tipo de transtorno, né? Você pode receber uma solicitação para atender um policial que está com problemas familiares, de tal forma que está interferindo no seu trabalho. Você pode, por exemplo, ser solicitado para ir lá orar por policiais que estão enfermos, afastados ou hospitalizados. E então a questão do suicídio
a gente precisa entender que não é uma situação que o indivíduo declara para as pessoas. A pessoa que chega a este nível de ter a tendência ao suicídio, esta pessoa pode até apresentar alguns sinais, mas ela não declara isso. Ela não se mostra um suicida. Quando ela se apresenta, ela já está praticando um ato suicida. Se chega ao fim ou não, é uma outra questão. Mas há pessoas que, por exemplo, tentam o suicídio, não são bem-sucedidas porque são salvas ou porque alguma coisa dá errado, né? Pessoas que tentam, por exemplo, um suicídio cortando os pulsos, é uma situação. E é uma situação em que a pessoa sente um sofrimento ali na carne que pode ser o suficiente para fazê-la impedir de prosseguir. Quando ela começa a perceber o seu sangue esvaindo das suas veias, ela começa a sentir um desespero que muitas vezes a faz desistir deste ato e busca socorro. Muitas pessoas, pessoas que tentam até enforcamento ou outras formas de suicídio, que ao começarem a sentir a dor e o desespero, elas muitas vezes até desistem. Agora, diferentemente, é a situação do policial. Porque você acha que um policial militar, ele vai, uma pessoa da segurança pública que possui uma arma, ele vai cortar os pulsos? Você acha que ele cortaria os pulsos? Não, com certeza não. Ele tem Você uma acha que arma ele, na mão, é muito mais fácil, né? você acha que ele se enforcaria? Você acha que ele se jogaria na frente de um veículo? Você acha que ele tentaria um suicídio onde a dor pode permanecer por um bom tempo, até que... Não, ele vai utilizar a arma. E infelizmente, Setânia, infelizmente, a arma é um objeto que, uma vez puxado o gatilho, não tem volta. Você não para. Você não bloqueia o projétil. Então, assim, eu fico assim entristecido. Eu me emociono porque no ano passado, inclusive, eu pude fazer ali as últimas homenagens fúnebres de um policial militar e se suicidou, e é uma coisa assim muito triste, muito triste. Então, o suicídio dentro das forças públicas, dentro da polícia militar, ele é cometido com arma de fogo. E quando ele usa arma de fogo, ele apertou o gatilho, não tem como parar. E agora, quais podem ser essas causas, né, do suicídio? Existem muitas causas, né? Você comentou algumas, né, sobre questão de trabalho, de turnos variados, de dia, de noite, de cobranças, de pressão, uma pressão disciplinar, né? O policial militar, Setani, ele exerce uma das profissões mais difíceis que existe, porque o policial ele é altamente cobrado pelo comando, cobrado assim pela disciplina, pelo cuidado, pelo zelo, né? Altamente cobrado pelo comando, é cobrado pela sua equipe, ele é cobrado pelo Estado, ele é cobrado pela sociedade civil e muitas vezes, cobrado injustamente e difamado por instituições, ONGs humanistas que olham apenas um dos lados, né? Então, o policial militar, ele sofre uma cobrança de todos os lados. Ele sofre uma opressão de todos os lados. E como se isso não bastasse, ele é um cara que levanta de manhã, ele coloca o seu uniforme, a sua farda, o seu colete, né? E sai para a rua pedindo a Deus que ele possa voltar. Porque muitas vezes naquele dia, ele pode estar enfrentando bandidos armados e ele coloca, às vezes, a sua vida em risco para salvar a vida de terceiros, né? Então,
É como se toda essa opressão e pressão não bastasse, ele ainda vive riscos reais no seu trabalho. Isso tudo, isso tudo se torna um peso, né? Isso tudo causa uma pressão psicológica sobre a vida do policial militar. E aí vem outras questões. Ele tem casa, ele tem família, ele tem filhos. Eu estou falando tanto do policial masculino como feminino. E ele precisa cuidar da sua família. E dependendo da situação, por conta da inflação, por conta do custo de vida, né, muitos acabam fazendo serviços extras. E aí, onde fica o tempo de descanso? Onde fica o tempo para a família? Como é que ele vai cuidar dele, da saúde? Fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, ir pescar, fazer algo que lhe agrade para lhe dar um up, né, que seja uma válvula de escape. Não tem. Então, somando a uma outra série de fatores, né, o policial militar sofre, e se ele não confiar e não buscar uma ajuda nos momentos em que ele está começando a se sentir deprimido, a depressão é a porta de entrada para o suicídio. Dentro deste trabalho, pastor, com os PM de Cristo, o pastor se recorda de um testemunho de algum policial militar que chegou próximo de cometer suicídio e tenha comentado com o senhor? Sim, tem casos em que policiais militares que estavam prestes a se suicidar, né, receberam primeiramente um auxílio dos próprios colegas, né, e, e ali naquele momento nós tivemos um testemunho na região de Campinas, e ali naquele momento se lembraram do capelão e de capelães também, mulheres, e que foram solicitados, e que chegaram a tempo, conversaram, oraram, e Deus ali abrandou o coração, acalmou, e este ato do suicídio foi evitado. Há muitos casos, sim, Setane. Eu não tenho aqui como informar, né, muito especificamente, porque são coisas até que é questão de nomes, de batalhões, de companhias, de quartéis que a gente mantém em sigilo pela própria descrição necessária. Mas há muitos testemunhos, sim, de policiais que tiveram suicídio evitado por conta do auxílio do trabalho de capelania, né? E eu quero dizer também o seguinte, Setani, se todos tivéssemos esse tempo para que pudéssemos chegar, né, e poder intervir, eu acredito que muito mais suicídios poderiam ser evitados. Não, não por nós, não porque temos o dom ou que temos a capacidade para isso, mas porque cremos que aquele a quem nós servimos, que Jesus Cristo, que Deus tem esse poder e que pode nos usar ou usar qualquer um que esteja ali para orar e tentar convencê-lo, né, que Deus pode usar para que essa vida seja poupada. Porque uma coisa é importante nós termos em mente: o suicida, Setani, ele não quer tirar a vida dele. O suicida, como muitas pessoas talvez pensem, que ele deseja tirar a vida, o suicida não quer tirar a sua vida. O suicida, ele quer se livrar de algo que lhe está pressionando grandemente. O suicida, ele quer se livrar do problema. Você está entendendo? Só que ele não está suportando aquela carga. Então ele quer se livrar do problema, não é da vida. Então é nesse sentido que muitas vezes nas nossas ministrações, quando temos oportunidades, nós procuramos levar o conhecimento dos policiais militares e de todos aqueles a quem nós podemos pregar a palavra, né, de que a vida é muito valiosa e que de qualquer problema que qualquer pessoa possa estar enfrentando e vivendo, e eu quero dizer isso a você, meu querido ouvinte, né, se você estiver neste momento de depressão, eu quero ao final fazer uma oração pela sua vida.
Porque creia, a morte não é a solução. O suicídio não é a solução. Amém? Pastor, eu queria aproveitar e contar uma historinha que passou comigo aí, né? Sim. Teve uma época, né? Eu fui morar em São Paulo, trabalhava em uma academia, então eu sempre pegava o metrô circular, né? Por volta lá das 11h30 da noite, meia-noite, e eu sentado lá no banco, lá próximo do terminal lá de Santana, em São Paulo. Eu sei que tem muitas pessoas que moram no interior e não conhecem São Paulo. Eu tenho amigos que nunca foram para São Paulo, então acho que não conseguem nem imaginar o tumulto que é, né? E sentou uma pessoa do meu lado, uniforme de uma empresa, não vou citar o nome da loja, mas uma loja de móveis grande, né? Bem conhecida aí dos meios de comunicação. E falou assim para mim: boa noite. Falei: boa noite, tudo bem? Ele falou: sabe o que eu queria te pedir? Se você não pudesse pagar o passe do circular para mim, que amanhã eu vou estar aqui sempre no mesmo horário e eu te reembolso, que eu tô sem dinheiro, tô sem condições. Eu falei: não, tá aqui, ó. Você não precisa me pagar, não. Aí paguei. E aí conversa vai, conversa vem. Por que eu tô entrando nesse assunto? Porque desse assunto aí surgiu um outro assunto que essa empresa fazia com os funcionários, que justamente entrou no assunto de depressão, que ele contou para mim e que eu achei interessantíssimo, né? É até uma sugestão para às vezes para as empresas aí, que lá na empresa dele tinha o cantinho da família, né? Então todo funcionário colocava a foto da família, a esposa, os filhos, Ah, né? muito bem. A mãe, o pai, o avô. Então assim, o que acontecia? A empresa percebia que o funcionário estava estressado, né, estava chateado, estava abatido, orientava, vai lá no cantinho da família. Automaticamente, quando você olha a foto do seu filho, da sua esposa, da sua família, aquele problema, às vezes, que você acha que é grande para você, né, passa a ser pequeno. Porque você tem uma criança na sua casa que te espera, né? Eu acho assim, se Sim, a gente, antes de tomar uma atitude, né, pensasse em quem depende de nós, você pode ter certeza, pastor, que muitos casos de suicídio seria resolvido numa simples foto que você tem dentro da carteira, é né? verdade. Porque dependendo da situação que a gente passa no dia a dia, né, a gente acaba esquecendo até da família. E a gente passa a ser egoísta, né? É aquilo que o pastor disse aí. É, que quer fugir do quê? De uma situação que está passando, ele não quer tirar a vida. Sim, sim, E sim. para fugir dessa situação, acaba cometendo suicídio e aí deixa um filho desamparado, né, com a imagem de um pai ou de uma mãe, né, que se suicidou, né, deixa uma esposa às vezes numa situação triste, né, financeiramente, emocionalmente. Então, por que eu estou falando disso? Que eu achei um trabalho sensacional dessa empresa, né? É fazer a pessoa refletir que ela tem um bem maior esperando ela em casa quando ela sai para trabalhar, né? Sim. Então, eu achei assim, né? Tanto é que eu não vi mais esse rapaz depois, não vi. Nos outros dias não encontrei, não me pediu dinheiro, pediu apenas o passe, né? Eu tinha lá que eu comprava por semana, então eu tinha até o canhoto já. Passei para ele, para mim não fez falta. Pelo contrário, eu acho que quando a gente faz de coração, Deus traz de volta ou até coisa melhor para nós. Né, É. pastor? Olha, Pastor, Setano, hum, pode falar, fica à vontade. é, o trabalho humanizado, eu creio que ele tem sido mais aplicado nas mais diversas situações, né? No mundo empresarial, na segurança, em todas as áreas, né? Eu ouvi um testemunho de uma enfermeira recentemente que um pai estava entubado e, e ele estava assim piorando cada vez mais. E a esposa pedia para a enfermeira: deixa eu ver ele junto com a minha filha.
E a enfermeira falava, não, mas ele está entubado, ele está inconsciente, não, mas eu quero ver, eu quero conversar com ele, eu quero tocar nele e tal, e não, mas ele está isolado e não pode, não sei o que, coisa e tal. E, a mãe insistia, 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 e o paciente, o marido, estava assim, perdendo as forças, né? Estava indo embora. Eu sei que, de tanto que essa mulher insistiu, a enfermeira conversou com os médicos lá tal, e num determinado horário lá, liberaram ela para entrar. E ela entrou com a filha dela, e aí a enfermeira ficou acompanhando ali, né? E aí, quando a mulher segurou na mão do marido e começou a falar com ele, e começou a pedir para ele não desistir, para ele continuar lutando, o batimento cardíaco dele começou a subir, né? Começou a subir a pressão arterial, começou a mudar o gráfico. Mas quando a filha dele, olha, eu fico até arrepiado, cara, quando a filha dele segurou na mão do pai e falou: pai, não desiste, volta para casa, eu te amo. Cara, diz que o batimento do cardíaco do cara foi lá em cima, quase estourou, né? E daquela noite em diante, esse cara, assim, foi curado, foi sarado. Ele resistiu, ele lutou pela vida, né? E em questão de 2 dias ele saiu daquele quadro. Então, esse é um testemunho de um trabalho mais humanizado, né? Eu acredito, viu, Setani, que apesar de muitos entenderem essa questão do comando da polícia, achar que tudo é uma questão de número, sai o 01, entra o 02 e assim por diante, olha, eu sei que existe um corpo de profissionais, de psicólogos, de terapeutas muito competentes. E eles estão com frequência oferecendo apoio, oferecendo treinamentos, oferecendo cursos, né, para que os policiais possam buscar esse apoio, buscar este socorro, né, nos momentos de dificuldades. Eu acho que toda o comando também é orientado nesse sentido, para que o policial não se sinta sozinho e não se sinta como um número dentro da corporação. Muito embora a gente sabe um pouco desse formato, da disciplina, o policial militar é super-homem, é super-mulher, é durão, não chora, não sofre, só que é o seguinte, quando você tira o colete e a farda destes homens e mulheres, você vai perceber uma pessoa ali que, apesar de durão, super-homem, formado para não chorar, para não sentir dor, para não se entristecer, você vai perceber uma pessoa que chora, que sorri, que sofre, que sente alegria, que sente tristeza, que sente dor. Tão ser humano como todos nós, né? Então, eu creio que a Polícia Militar também oferece muitos recursos, né, para essas pessoas que estão passando, às vezes, por alguma dificuldade, a fim de que possa buscar e sair dessa situação. E o que muitos não sabem também, pastor, é que muitos policiais militares, em horários de folga, são voluntários em serviços sociais. Viu? Tem muitos e muitos e muitos. É E verdade. o pessoal aí não tem noção Desconhece. da quantidade de Desconhece. policiais militares, né? Que além Desconhece. de trabalhar num serviço que coloca em risco a vida dele por alguém que ele não conhece, né? E nunca mais vai ver, né? Em certos casos, né? Que a maioria trabalha tudo fora da cidade, ainda faz serviços sociais, né? É, Assistenciais em horário de folga, participam de clubes de serviços ou até mesmo, né? Faz voluntariamente, sozinho. Então tem um é, grande número aí de policiais militares. infelizmente nós temos uma mídia que parece que trabalha contra, né? É uma mídia que faz publicidade assim, escandalosas, faz publicidade negativa, pejorativa contra os policiais, né? E a sociedade civil, eu diria que pouco conhece de fato a vida do policial militar, o exercício desse trabalho, né? Se conhecesse melhor, se conhecesse melhor a humanidade destes homens e mulheres, né? Se conhecesse melhor
as pressões e opressões às quais eles são submetidos, e o sacrifício, o sufoco, o quanto ele muitas vezes sacrifica até o relacionamento familiar também para exercer esse trabalho, para salvar pessoas da morte, para ficar entre as balas dos criminosos e a sociedade, né, para proteger pessoas que muitas vezes até são agressores, mas eles também estão ali para defender a ordem, para garantir a paz. Né? Se a sociedade civil conhecesse um pouco melhor a pessoa do policial militar, do seu trabalho, das dificuldades que ele vive no dia a dia, eu tenho certeza que eles olhariam com outros olhos e viriam a grande necessidade que existe da sociedade ter mais empatia por este servidor público. Realmente. Eu ia até citar essa palavra, né? Que eu acho que é uma palavra que, se a gente utilizasse mais na nossa vida, empatia, né? Acho que o mundo seria muito melhor. Porque se a gente se colocar no lugar do próximo, né? Porque é muito fácil um jornalista entrar na rede social, na TV e falar assim, né, pastor? A atitude do policial foi de exagero. Só que, peraí, você já se colocou no lugar do policial? Vamos pegar, né, sem ser a parte de atendimento, de ocorrência em crimes, né? Vamos pegar um policial no estádio com 50 mil pessoas dentro do estádio, um cordão com 8 pessoas, 8 policiais militares, a cada tantos metros, para segurar mais de 5 mil torcedores por parte ali do estádio. E aí, pastor, como que faz? Tem que entregar a rosa ou tem que usar o cacetete às vezes para tentar pôr ordem no negócio? Exato. Né? Será que a vida do policial não está em risco? Eu acho assim, antes de julgar, nós temos que analisar, né, a ocorrência do início ao fim. Então a gente tem que saber a história toda, né, do início até o fim, para ver se realmente aquela atitude do policial ela teve coerência ou não, se está certo ou se está errado, né? Porque é muito fácil. Eu nunca vesti uma farda. Eu julgar que o policial está errado. Mas e se eu tivesse com aquela farda? Será que eu teria uma atitude igual ou pior, né? Então eu acho que a gente tem que se colocar mais no lugar, não só do policial, mas de qualquer outra profissão, né? Você quer uma profissão mais bonita? Eu chamo de profissão, mas é um projeto. PM de Cristo. Você deixa na sua casa a tua família, você sai para fazer um trabalho voluntário, né? Sem receber um centavo, sem levar dinheiro para casa, para tentar promover um bem maior para a sociedade. Agora fala para mim, pastor, os senhores já foram mal recebidos em algum quartel? Não, não. Eu Já teve confesso a algum você caso? que às vezes a gente pode até assim pensar, né, ter essa impressão, porque o início do trabalho nos quartéis, a gente encontra uma equipe assim meio, né, meio fechadona, durona, é o jeitão do policial. Inclusive, se quebrou muito paradigma, né? Quando começou a fazer esse trabalho dentro da corporação, porque você pensa assim, os caras são treinados para ser durão, né? Para combater a violência, né? Tentando utilizar os recursos pacíficos, a voz, a autoridade, né? Em último caso, usar de força. Mas eles são treinados para enfrentar todas essas situações e para serem durões, né? E resistirem. E aí você vai fazer um trabalho pacífico, um trabalho evangelístico, né? Pregar o amor, né? Falar de Deus, para esse grupo, fala, pô, vai amolecer meus homens, né? Então eles ficam meio assim. Mas aí depois vão percebendo que realmente isso é muito benéfico, né? Isso traz um refrigério, né? Para o coração, para a alma. Isso auxilia de uma forma assim imponderável, porque Deus faz as coisas de uma forma a gente não percebe o sobrenatural agindo sobre nós, né? Então, nós sempre fomos muito bem recebidos em todos os lugares. Olha, eu não tenho ouvido qualquer menção de algum lugar que a gente não tenha sido bem recebido.
Até por quem não crê em Deus. Pastor, você teria algum assunto, né, pertinente, né? Tá colocando que a gente abordou aqui no bate-papo e que possa ter ficado de fora do assunto aqui que a gente abordou? Você acha interessante estar passando para o pessoal? Olha, a todos que nos ouvem, né? O trabalho de capelania, ele é um trabalho muito importante. Eu faço um convite, né, a todos que não conhecem, que venham conhecer o trabalho da capelania na sua cidade, né, mas no exercício de qualquer área, não importa qual seja. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias com inflação que está corrompendo o salário do trabalhador, nós estamos vendo dias assim, cheios de tribulação, onde as pessoas estão se corrompendo cada vez mais facilmente por conta do dinheiro, do poder, da ambição, do orgulho. Então, nós estamos vivendo tempos de guerra, nós temos uma guerra que está lá do outro lado, né, do planeta, lá entre a Rússia e, a, e a Ucrânia, né? E olha os reflexos dessa guerra no Brasil. Você imagina se isso fosse um pouco maior, né? Se tivesse algum outro país da Europa envolvido nisso. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Eu quero fazer um convite, né, a todos que nos ouvem, aqueles que são cristãos, evangélicos, pastores, diáconos, enfim, evangelistas. Se você sente um chamado de Deus para que possa conhecer este trabalho dos capelães, dos PMs de Cristo, e que possa sentir o desejo de trabalhar na sua região, na sua cidade, entre em contato conosco. Faça um contato aí através do papo direto aqui com o Henrique Setani, e ele vai nos comunicar, nós vamos entrar em contato, porque nós precisamos de muitos trabalhadores ainda para poder atender a todos que realmente nós gostaríamos de estar atendendo. Então, nós precisamos de mais voluntários, né? Eu quero fazer este apelo, dizendo também o seguinte, que todo aquele que se voluntaria, né, é preciso atender algumas exigências, né, para que possa executar este trabalho, porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? E então, atendendo essas exigências e fazendo o curso, ele vai estar apto para exercer este trabalho que é tão dignificante, é tão bom, é tão agradável a todos aqueles que recebem isso, né? Então, fica aqui o nosso convite para que você que tenha este chamado, que tenha sido vocacionado por Deus, quem sabe possa vestir a camisa dos PMs de Cristo e fazer parte do nosso time, né? Quero, inclusive, aproveitar e agradecer aqui ao nosso coordenador, o Sargento Ivan, a sua esposa Ana. Quero agradecer ao comando aí, ao Coronel Terra, né? Que vem presidindo os trabalhos com muita sabedoria, né? Com muito amor, com muita dedicação. E a todos, né? A pastora Dirce, que é também uma psicóloga, né? Que nos atende, nos auxilia, que traz um socorro importante com informação, com conhecimento, né? Enfim, a todos que fazem parte de toda a direção aí dos PMs de Cristo e de todos os nossos colegas, né, que fazem parte desse time tão abençoado e que estão dedicando, né, entregando amor a tantas pessoas aí de uma forma assim interessada apenas no bem, né, interessada apenas em cumprir o segundo mandamento de Jesus, que é amar a todos como amamos a nós mesmos, amar ao próximo. Pastor, gostaria de agradecer, tá? Não somente no nome do programa Papo Direto com Henrique Setani, mas também no meu nome, Henrique Setani. Me coloco à disposição para caso precisar de alguma coisa, tá? É, pelo fato do pastor ter deixado um pouco também a vida familiar, a questão do serviço, né? Tá podendo contribuir com o programa para transmitir essa mensagem tão boa, né, para a sociedade, que hoje a gente tem
mais coisas negativas, né, na mídia do que coisas positivas, né? Sim. Então, fica o meu agradecimento aqui. Se não for incomodar o pastor, tá? Eu gostaria de pedir uma oração para a gente encerrar, Claro, né? claro. Esse programa aqui, como a gente iniciou com chave de ouro, né? Abrindo com uma oração, a gente finaliza com uma oração, tá Tá bom? certo. Tá certo. Essa oração eu gostaria de pedir também, né? Em respeito a um capelão que a gente teve em Mogi Guaçu, o Alessandro, né? Que Sim, hoje não está mais entre nós, né? Que foi acho que o primeiro capelão que eu conheci. Depois eu conheci o capelão Eduardo, pastor Edu, né? E até comentei, né, Edu, com você já, né? Então eu gostaria de incluir, se possível, né? Se quiser falar claro, também do Alessandro, fica à claro. vontade, tá? A palavra é sua, para a gente estar encerrando esse programa aí, tá bom? Ok, muito Agradeço bem. de coração, viu? Amém. Realmente, o pastor Alessandro foi uma pessoa assim muito ativa, né? E fez um trabalho maravilhoso, com muito amor. O pastor Alessandro trabalhou tanto na segunda companhia em Mojimirim, né? Como trabalhou também aqui com o Corpo de Bombeiros em Mogi Guaçu e fazia com muito carinho. Era uma pessoa de Deus muito dedicada e fazia com muita alegria, atendia os chamados, os pedidos de oração, fazia visita. Uma bênção, uma bênção. Pensa num cara assim com um coração bom, era esse, viu? Um bom amigo, um homem de Deus. E, enfim, né? Deus o recolheu, Deus assim desejou de dar a ele essa libertação, né? Tirar ele, como diz o apóstolo Paulo, tirar ele da prisão do corpo, né? E dar liberdade para o espírito, e certamente que ele está no reino de Deus hoje na glória, com certeza. E olha que beleza, né? Veja como é importante o pai semear bem na vida dos filhos, como é importante o pai ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Um dos seus filhos, o Ariel Simão, que é um dos filhos do pastor Alessandro, ele começou já na semana passada a ministrar também a palavra de Deus, junto agora com os PMs de Cristo, na segunda companhia em Mojimirim. Né? Ontem ele teve a alegria de postar para nós aqui no nosso grupo uma foto, uma selfie, com o seu primeiro trabalho aí como capelão dos PMs de Cristo. Um grande abraço ao nosso querido irmão aí, Ariel, e parabéns por ouvir os bons conselhos do seu pai. Né? Amém? Então, eu gostaria então de encerrar agradecendo mais uma vez a você, Henrique Setani, por este programa abençoado, o Papo Direto, e quero fazer aqui uma oração por todos. Peço a você que esteja nos ouvindo neste momento, se você puder, né, se você puder fechar os seus olhos, onde você estiver, se estiver ocupado, ouça essa palavra, porque eu creio que Deus vai ministrar sobre todos nós. Querido Deus, amado Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida deste profissional, deste homem de Deus, o Henrique Setani. Quero agradecer pela vida da sua família. Quero agradecer por este programa do Papo Direto que um dia o Senhor colocou no coração dele e idealizou este projeto e hoje ele atinge a tantas cidades e estados. Eu peço ao Senhor que alongue as fronteiras, Senhor, desta comunicação, deste trabalho, para que ele não fique limitado apenas ao nosso território nacional, mas que possa alcançar nações em todos os lugares da terra, do mundo, porque o Senhor nos ensinou e nos designou para semear, nos designou para ensinar o Evangelho a todas as nações. Então, que este programa também possa ser uma bênção para a vida de muitas pessoas em muitos lugares. Querido Pai, eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo também, pedindo ao Senhor que derrame o seu refrigério, a sua graça e a sua paz. Que o Senhor possa trazer tranquilidade e serenidade
que o Senhor possa trazer um refrigério a todos aqueles que estão se sentindo oprimidos, preocupados, aqueles que estão sofrendo, Senhor, com alguma pressão, cobrança. Pai querido, que a tua graça seja sobre a sua vida. Que possa haver um refrigério, uma paz transbordante na sua vida e na sua casa. A todos aqueles que estão enfermos, que em nome de Jesus sejam curados, que sejam libertos de toda enfermidade, que possam ter a sua saúde renovada, restaurada para a honra e glória do teu nome. Senhor, e a todos aqueles que possam sentir depressão, que possam ter já pensado em algum momento em tirar a própria vida, que em nome de Jesus, estes pensamentos caiam por terra, sejam retirados da mente e do coração destes homens e mulheres, de todas estas pessoas, para que eles possam perceber que o problema, seja qual for, pode ter uma solução e tem uma solução. Não há necessidade de se tirar a vida, há apenas uma necessidade de buscar um auxílio, um socorro, para ser atendido e para ser socorrido, né, por aqueles que podem ajudar, e pelo teu santo e poderoso nome, que vem do céu sobre nós, derramando graça, paz e fazendo o sobrenatural criar soluções, fazendo milagres no nosso meio. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos fiquem na paz e sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Agradeço, tá? De coração. Pessoal, o programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa.